O Palácio do Catete, centro do poder da República, foi o palco das últimas horas do homem que representou uma era do Brasil. Eu acho que o dia que o Brasil entender por que Getúlio Vargas morreu, eu acho que uma parte da nossa identidade vai estar resolvida. Barbaridade, seu Deus o livre. Bah, mas nem é bom falar. Ele deu a vida para não ver mais vida desaparecida, né? Preferiu se matar, para evitar uma guerra civil. Getúlio Vargas ultrapassou a morte. Um homem que estava tendo ali a sua maior vitória. Abaixo de Jesus Cristo era ele. Getúlio Vargas, né, não foi um, foi vários. Com aquelas qualidades que se tornaram depois notórias, né? Sagacidade, ardiloso. Ele nunca faria um inimigo que ele não pudesse transformar em amigo. Um homem simples, mas permanentemente preocupado com o povo. O populismo trouxe consigo, de alguma forma, uma certa melhoria de camadas importantes da população brasileira. O Estado foi feito para o homem, e o homem, não o homem para o Estado. Esse é o grande legado do Getúlio. É um Brasil antes e o depois do Getúlio Vargas. A carta dele é, até hoje, o grande documento do Brasil. Eu costumo dizer que é a crônica de uma morte anunciada. Em 24 de agosto de 1954, no Palácio do Catete, Getúlio Vargas se reúne com os ministros para decidir sobre a crise que paralisa o governo. Quando o doutor Getúlio se retirou da reunião ministerial, ele disse as seguintes palavras: já que os senhores não me dão uma solução, não me dão uma sugestão, eu dou a solução. Desde que, diz ele, o governo mantenha a ordem e a disciplina, eu me licencio. Do contrário, eles que venham, porque encontrarão aqui o meu cadáver. Levantou sob a emoção de todos que estavam ali. Levantou, eu vim com ele, o coronel Dornelles veio atrás e me segurava e dizia: não larga esse homem porque ele vai se suicidar. O coronel Manuel Vargas, pai de Getúlio, estava estabelecido em São Borja, na região de São Borja, como estanceiro, desde o final da Guerra do Paraguai. Eclodiu a Revolução Federalista em 1893. Bem, e aí então surge a família Vargas, né, como uma família que se projeta politicamente, né, e assume o protagonismo político no município. Em 1882, havia no Rio Grande mais ou menos 60 mil escravos. Então, Castilhos e os companheiros dele, inclusive o pai do presidente Vargas, o general Manuel do Nascimento Vargas, começaram uma campanha para a libertação de escravos no Rio Grande sem pagamento de indenização. Eles diziam, isso era inspirado pelos ideais positivistas, né, a partir dos quais eles fundaram o Partido Republicano,
Eles diziam que era uma vergonha um homem receber dinheiro pela liberdade de outro homem. O general Vargas, pai do futuro presidente Vargas, libertou, emancipou todos os escravos que ele tinha. O processo de institucionalização da República aqui no estado foi diferente dos outros estados do Brasil. Estima-se que 1% da população do estado do Rio Grande do Sul tenha perecido neste episódio. E ela se deu justamente em decorrência de um projeto político autoritário que, consubstanciado na Constituição Estadual de 14 de julho de 1891, a chamada Constituição Castilhista. O Castilhos era o senhor político do Rio Grande. No tempo em que viveu Castilhos, Castilhos morreu em 1903. No tempo em que o Castilhos viveu, ele foi presidente um período. Depois nomeou praticamente o Borges de Medeiros, que foi reeleito, isto foi em 98, foi reeleito em 1903, exatamente quando morreu o Castilhos. Há uma continuidade muito clara entre o pensamento deles e o pensamento de Getúlio Vargas, né? Então, a Constituição republicana de 1891 foi absolutamente indiferente à questão social. Com a morte de Castilhos em 1903, começa uma disputa dentro do partido para ver quem seria o herdeiro político e o herdeiro do carisma de Júlio de Castilhos. Borges de Medeiros pretende assumir o comando político do Estado também e sofre forte oposição de lideranças importantes. O primeiro pronunciamento político conhecido dele foi em 1906. O doutor Getúlio, ele era estudante de Direito, está no último ano da faculdade, e o Rio Grande recebeu a visita do presidente Afonso Pena, que tinha sido eleito, mas ainda não empossado. Nesse discurso, de saudação ao presidente, dizia Getúlio Vargas que hoje nós estamos aqui, a mocidade, na praça, junto às árvores, saudando o presidente, mas amanhã nós, jovens aqui, seremos os juízes do futuro. Ele discute em conjunto, assim, globalmente, a situação da economia brasileira. Então ele diz assim: é muito trágica ou é muito triste a situação de países condenados a recomprar industrializados os produtos da sua própria exportação. Isso, ele disse em 1906, 60 anos depois, 66, 67, esse era o grande tema da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, a deterioração das relações de troca. Os países que exportam produtos primários e importam produtos industrializados, né? Então, ele já tinha essa visão. Getúlio Vargas, acadêmico de Direito, juntamente com outros colegas, tais como João Neves da Fontoura, Maurício Cardoso, enfim, os acadêmicos ficaram em cima do muro durante um bom tempo, quer dizer, se apoiariam Abbott, se apoiariam Borges, e acabam se aliando a Borges de Medeiros, e ingressam de corpo e alma na campanha. Em retribuição, em prêmio a esta dedicação à política oficial do Palácio do Governo, Borges de Medeiros dá a Getúlio Vargas a segunda promotoria da capital. A preocupação de Getúlio Vargas ali como promotor não é de ser aquele acusador sistemático que quer a todo custo condenar o réu, mas ele está preocupado principalmente com a defesa da sociedade. E o Getúlio Vargas, com a influência positivista dele, ele justamente procura compreender como o crime se relaciona socialmente e principalmente é a defesa da sociedade e não apenas a punição do criminoso. Borges de Medeiros, também em retribuição e em prêmio à dedicação política de Getúlio e da família Vargas em São Borja, inscreve Getúlio na lista oficial de candidatos do Partido Republicano à deputação estadual. Getúlio foi facilmente eleito e, efetivamente, em 1909, ele toma posse na Assembleia dos Representantes, como era chamada a antiga Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Uma Assembleia que era muito mais um conselho honorífico, porque era uma Assembleia destituída de atribuições legislativas. Foi deputado estadual, posteriormente ele foi deputado federal. Teve uma presença brilhante na Câmara dos Deputados. Ele chegou a ser líder do governo na Câmara dos Deputados.
Nesta condição, ele assume uma posição, primeiro, estratégica, né, em toda a negociação da reforma constitucional de 1926, aí já a Constituição Federal. Né? E em seguida, né, ele consegue uma nomeação importante para a Comissão de Finanças, que vem a ser uma das comissões mais importantes do Congresso Nacional, até hoje. Né? Bem, aí sobrevém o governo Washington Luiz. Washington Luiz foi eleito presidente em março, etc. Está montando o seu governo, né, muito preocupado em ter um governo de coalizão, né, da elite oligárquica brasileira, preocupado também em trazer novamente o Rio Grande do Sul para o centro do poder, oferece a Getúlio Vargas, né, uma vaga no ministério. Foi convidado pelo Washington. Borges era contra essa nomeação de Getúlio, porque sabia que, uma vez ministro, Getúlio seria, sim, o candidato, né, natural ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Borges foi contra essa indicação. Borges queria para o Rio Grande do Sul o Ministério da Agricultura. Interessante como, naquela época, para o Rio Grande do Sul, o ministro da Agricultura era considerado mais... Não responde. E Getúlio, uma vez sendo ministro e com esse desempenho, vem a ser o candidato efetivamente natural ao governo do estado do Rio Grande do Sul em 1927 e em 1928, junto com João Neves da Fontoura, assume esse governo do estado. Na década de 20, tiveram início os grandes movimentos sociais no Brasil. Eram jovens oficiais do Exército que se revoltaram contra vários presidentes e várias coisas, até por uma visão meia de classe média, esse negócio, vamos moralizar, existe roubo, existe isso. Eles não queriam nenhuma revolução muito profunda. No dia 5 de julho de 1922, os quartéis foram tomados pelos tenentes que exigiam a renúncia do presidente Arthur Bernardes, eleito em 1921. Os tenentes pregavam a luta armada para fazer as reformas na sociedade. Esses tenentes não se conformavam com a votação sem voto secreto, que é voto a bico de pena imposto pelas oligarquias. Então, realmente foi uma reação muito grande contra as oligarquias. No dia marcado, só a escola militar e o forte de Copacabana se rebelaram. A revolta foi sufocada, mas um civil e 17 tenentes marcharam rumo ao palácio. Foram atacados. Apenas 2 sobreviveram, Eduardo Gomes e Siqueira Campos. O fato ficou conhecido como os 18 do Forte de Copacabana. Vejam que esses movimentos eles estão se insinuando na década de 20 no Brasil, né? E aí nós temos todos os movimentos tenentistas, né, que explodem nesse país a partir de 1922 e não darão trégua ao governo. Veja que o governo Arthur Bernardes é um governo que se dá todo ele em estado de sítio. Desses tenentes todos, daquela liderança de tenentes todos que existiam, apenas 2 se mantiveram dentro da ideologia dos tenentes. Foi Luiz Carlos Prestes, que enveredou para o Partido Comunista, mas manteve a sua postura. E um general do Exército, que chegou a ser ministro de Getúlio,
chamado Estilac Leal, que morreu pobre, morando em casa alugada. Então você vê que teve a Revolução de 22, houve uma revolta em 22, em São Paulo, 24 de novo, de onde vai sair do Prestes, a coluna Prestes, não é? Que saindo de Santo Ângelo, subiu no Nordeste e terminou fora do Brasil. Prestes era o símbolo, efetivamente, da esquerda, né, no movimento tenentista. Um movimento épico, na minha opinião, muito bonito. Ele vai se inspirar muito na coluna de Gumercindo Saraiva, né, e na Revolução de 1893 para propor essa guerra de guerrilhas e essa coluna que rasga o Brasil, né, de sul a norte, né, tentando levantar as populações campesinas, né, para justamente operar uma transformação institucional e social no país. Prestes esteve aqui em Porto Alegre, esteve com Getúlio, inclusive no Palácio do Governo. Só que aí, nesta altura, o Prestes já tinha aderido ao comunismo. E ele já estava, então, numa outra linha. Ele estava separado já, então, dos antigos companheiros da coluna, do Juarez, do Cordeiro de Farias, do Siqueira Campos. Quer dizer, da coluna ele estava solitário já. No governo gaúcho, Getúlio Vargas adota uma política que seria a sua marca registrada. Getúlio, eu acho que estava muito ciente, né, de toda essa movimentação, né, e por isso ele procura estabelecer uma aliança estratégica com as classes populares, né, e daí surge, né, aquilo que nós vamos chamar de um fenômeno populista. O Getúlio foi ministro da Fazenda do Washington e depois veio ser o governador do Rio Grande. E opera um governo também muito dinâmico, desengavetando projetos antigos. Veja, Borges de Medeiros, ele se acastelou no poder e se acomodou no poder. É claro que depois de tantos anos de borgismo, havia um cansaço. É natural, por melhor que seja o governador, o melhor governante, há um cansaço. E o Getúlio, que era um homem de uma grande sagacidade política, tá? Mudou alguns hábitos, né? Getúlio consegue, né, habilidosamente operar esta composição entre as famílias políticas do Estado. E opera um governo também muito dinâmico, desengavetando projetos antigos. Como governador do Rio Grande, o doutor Getúlio partiu para uma política de desenvolvimento regional baseada no fim da monocultura. Ele levou para lá a cultura do arroz. Começaram a plantar trigo, né? Ele estimulou a indústria do vinho. Ele estimulou muito a Varig. Ele consegue captar, justamente por ter sido um ministro da Fazenda e ter estabelecido excelentes relações, ele consegue captar um empréstimo importantíssimo, né, de então 42 milhões de dólares, que era muito dinheiro na época, na praça financeira dos Estados Unidos. É o primeiro empréstimo externo de vulto que o Rio Grande do Sul toma e o primeiro na praça norte-americana. Né? E este empréstimo, ele saneia, consolida as dívidas do Estado, saneia as finanças estaduais, possibilitando que a iniciativa privada retome os seus investimentos também. É ele quem cria, por exemplo, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Ele sabia também dos males da monocultura. Quando havia uma crise na agroindústria açucareira no Nordeste, caíam as vendas de charque do Rio Grande, né? Então, aí isso já deu a ele uma visão da unidade nacional. É um governo muito operoso, é um governo dinâmico e é um governo de concórdia política, né? Por esse motivo, Vargas consegue formatar a chamada Frente Única Rio-Grandense, né? E essa Frente Única Rio-Grandense vai ser justamente a base da campanha da Aliança Liberal, né, em 1929 e em 1930. Naquela época,
Nós tínhamos uma democracia meio de fachada. O que funcionava era o café com leite. 4 anos Minas Gerais, indicava o presidente, 4 anos São Paulo, indicava o presidente. E isso sistematicamente. O Washington Luiz tinha sido governador de São Paulo e indicado por São Paulo presidente da República. Agora era a vez de Minas Gerais. Por todos os títulos, por todas as razões, até pelos precedentes da política café com leite, o presidente era o Antônio Carlos. Em primeiro lugar, porque era uma figura de grande destaque politicamente, homem de rara inteligência, de mil qualidades. E tinha deixado o governo de Minas, quer dizer, era o candidato natural. Agora era a vez de Minas Gerais, cujo candidato era o governador, que na época não se chamava governador, chamava-se presidente de Minas Gerais, que era o Antônio Carlos. Já naquela altura se falava muito, nas eleições, por exemplo, a bico de pena, tudo aquilo, não havia voto secreto. Tá? Havia, sobretudo, os militares e os padres aqui, que tinham presença nas áreas de interior, o resto não tinha. O presidente, tudo de mentirinha, fazia consulta aos governadores, presidente da República, você quem que acha, e como resultado das consultas, o presidente da República ganhou na consulta aos governadores o fulano e tal. E ele, dessa vez, disse, ganhou nas consultas o Júlio Prestes, governo de São Paulo, repetindo. E escanteando o governador Antônio Carlos de Minas Gerais. O doutor Washington Luiz insistiu no nome do Júlio Prestes. Seguramente convicto de que o Andrada fosse aceitar, não fosse quebrar as regras tradicionais do jogo republicano da Primeira República, da República Velha. Esse foi estupendo de tudo que aconteceu. O Antônio Carlos não aceitou, se rebelou. E aí, numa forma de resposta, o Antônio Carlos lança para presidente da República a candidatura do Dr. Getúlio. Dos grandes estados, o Rio Grande nunca tinha dado um presidente. O movimento cresceu. Teve apoio de um estado a mais, foi o Paraíba. E o Rio Grande do Sul imediatamente se uniu, fechou. Minas Gerais indicou o vice, indicou João Pessoa, da Paraíba, e iniciou a chamada campanha liberal. O pobre povo brasileiro não tem dinheiro. O ouro veio do estrangeiro, mas ninguém vê o tal cruzeiro. O que apareceu para o Dr. Getúlio no início foi uma oportunidade que era inesperada. Quer dizer, se o Washington Luiz tivesse indicado o governador de Minas, a situação estava resolvida e não havia Revolução de 30. Realmente as circunstâncias colocaram no seu colo a presidência, a candidatura. A plataforma da Aliança Liberal, que é uma de 1929, que é belíssima, que é linda e que é atual até hoje. Ele tinha uma visão muito madura do que era o Brasil. Uma política estritamente financeira não poderá vingar se não houver paralelamente a política de desenvolvimento econômico. Eu nunca tive uma conclusão muito definitiva de que Getúlio, Minas, os liberais tinham expectativa de que ganhariam a eleição. Foi uma tentativa de se ganhar o projeto político pelas vias eleitorais. Às vezes já estão pensando na jogada seguinte. E nessa jogada a justiça já feita que o Minas Gerais se comportou 100% a favor desde o primeiro momento até o final. A juventude é revolucionária, né? É revolucionária, de modo que havia muitos jovens participando do programa da Aliança Liberal, que era a Aliança Liberal do Getúlio com o João Pessoa. As eleições acontecem em março de 1930 e a fraude campeou de ambos os lados, como costumava acontecer na República Velha, já que nós não tínhamos justiça eleitoral. A verdade é que o país
estava cansado daquele sistema, daquele regime, do sistema eleitoral, e tudo mais. Né? A eleição já sabia o resultado. Ganhou o Gildo Prestes, mas na mesma hora Rio Grande do Sul, Minas e Paraíba se rebelaram. Aí iniciou o movimento de 30. Getúlio se manteve de uma forma absolutamente discreta, em cima do muro, né? Enquanto João Neves da Fontoura e Oswaldo Aranha, né, trabalhavam nos bastidores pela Revolução, né, que de fato aconteceu e tomou um impulso forte, né, depois do assassinato de João Pessoa na Paraíba. E não houve quem, naquele momento, não atribuísse o caráter político ao crime. Então, a chama revolucionária que já estava apagada ganhou um incentivo incomparável, né? Porque o Lindolfo Collor, na Câmara dos Deputados, faz um discurso veemente e termina dizendo: presidente Washington Luiz, que fizeste de João Pessoa? Getúlio fez tudo para que o Prestes viesse fazer a Revolução de 30. O doutor Getúlio Oswaldo recebe o Prestes no Palácio e entregam a ele uma mala com 800 contos de réis para ele comprar armamento em Montevidéu. Ele logo chegou a Montevidéu e se declarou comunista. E ele teve a dignidade, o Prestes, de dizer: eu não participo disso porque é uma revolução burguesa. Mas ele foi ele recebeu emissários do Getúlio, recebeu um valor em dólares muito grande. E nunca prestou conta daquilo. Que ele vai depois entregar em Moscou para poder ser recebido no Partido Comunista Brasileiro, né, que era PCdoB, Partido Comunista do Brasil, no Comitê. Quando menos se espera, se estoura a Revolução. Naquela época, a Brigada do Rio Grande do Sul era quase que um exército. Aliás, as brigadas estaduais eram autônomas. Né? Aí houve um tiroteio cerrado durante um certo tempo, mas até o final do dia o exército estava rendido. A Brigada Militar do Rio Grande do Sul veio muito rápido. Passou por Santa Catarina, não se aconteceu nada, passaram por Paraná e foram fazer a luta, a Revolução de São Paulo. O Brasil é interessante porque ele tem um histórico, né, os comandos, as forças militares, né, elas podendo evitar o confronto aberto, né, elas evitam. Né, podendo evitar o derramamento de sangue entre irmãos, evita-se. Né. Quando isso não é possível evitar, realmente aí há um verdadeiro banho de sangue, que foi o que aconteceu na Revolução Federalista. Né? E agora, o caso da Batalha de Tararé é um desses casos onde há, no último momento, uma concórdia, um acordo, né? E o conflito acaba não acontecendo. Isso foi mais rápido do que podia se imaginar. Envolve o Nordeste, envolve Minas, envolve o Brasil inteiro. Quando as forças revolucionárias já estavam ultrapassando São Paulo, o exército aqui destituiu o presidente então, Washington Luiz, e assumiu o governo. Se comunicou com o comando revolucionário, dizendo: parem aí, nós destituímos o presidente para pacificar o país, restabelecer a ordem. Se fosse o General Mourão, tinha parado ali. Mas não. Os revolucionários de 30 tinham um plano político. Eles tinham um programa e responderam para o general, para os generais uma junta que havia assumido o governo. Saiam vocês daí, porque nós não vamos parar, a não ser quando estiverem assumindo o governo. Aí que surgiu aquela história de amarrar os cavalos no obelisco. Doutor Barbado foi-se embora
deu fora. Não volta mais, não volta mais. Saiam daí. Nós estamos mandando representantes civilizadamente para ter um entendimento com vocês. E o Oswaldo Aranha veio. Teve um entendimento com eles, eles entenderam que não tinham mais condições. E resolveram esperar a chegada do presidente. E aí nós temos aquela história, né, do trem que vai levar Getúlio Vargas. Então, Sebastião Leme foi a pessoa que ajudou na articulação da passagem do governo, né? De alguma forma, ele foi a pessoa que encaminhou o Washington Luiz, né, na passagem com a chegada da Revolução de 30. Para a nossa geração, representou exatamente uma revolução. Eu achava que era um golpe de Estado, que tinham derrubado um homem que estava no poder através do voto popular. Houve modificações vitais no ordenamento jurídico do país e na área política também. Com o tempo é que eu fui compreendendo Getúlio, não o golpe que ele deu, mas o governo que ele fez. Getúlio viu a necessidade de você mudar o Brasil do ponto de vista econômico, mudar o Brasil do ponto de vista social, que é a mão de obra escrava, e mudar o Brasil do ponto de vista político. A Revolução estourou no dia 3 de outubro, ele tomou posse no dia 3 ou 4 de novembro de 30. A ideia é de que o governo provisório fosse um governo provisório, que se entrasse logo na normalidade e tudo mais, etc. O Getúlio fecha o Congresso, não marca a data para a nova eleição, apenas diz que vai fazer. Mas esse não era o pensamento do doutor Getúlio. Chegou, gostou e... Então, e depois começaram, vamos dizer assim, as crises internas. Aquele grupo chamado dos tenentes, o tenentismo, tá? Contribuiu largamente para a permanência do Dr. Getúlio na presidência. O Brasil instituiu no Código Eleitoral que presidiu as eleições de maio de 1933. O Código Eleitoral estava pronto e foi promulgado. Foi para até um registro da Constituição Republicana, 24 de fevereiro de 32. Voto secreto, voto feminino, voto proporcional, justiça eleitoral, etc, etc, etc. Um dos primeiros atos do presidente Getúlio Vargas foi criar o Ministério do Trabalho. Falam muito que Getúlio Vargas teria levado a herança positivista e castilhista do Rio Grande do Sul para o Brasil e por isso teria feito, né, a legislação trabalhista. Eu, sinceramente, acho, né, que não é essa, tá, a origem, né, que informa ideologicamente, né, e politicamente a legislação trabalhista de 32. A legislação social foi feita, não foi feita por ele, não foi feita pelo Collor. Nada disso seria feito que não tivesse, primeiro, a aquiescência pessoal do Getúlio. Ele era o presidente. O que se diz desde os anos 30 é que a legislação trabalhista foi copiada da Carta del Lavoro do Mussolini. Isso começou a ser espalhado por entidades empresariais e lobistas dessas entidades empresariais de São Paulo para desqualificar aquelas leis e desobrigar as empresas de cumprirem, de pagar o salário mínimo, respeitar a limitação da jornada de trabalho, aquela coisa toda. Os empresários paulistas tinham uma tomada de posição terrivelmente conservadora nesse momento, no que se refere, né, à questão social. Se alguma influência estrangeira houve nas primeiras leis trabalhistas, essa influência foi a influência do direito soviético, da lei sindical proposta por Lenin e vigente na União Soviética desde o início da Revolução de Outubro de 1917. Porque todos os juristas que elaboraram essas leis eram homens de esquerda. Ele se voltou fortemente e de maneira determinada para o trabalho. Porque você não desenvolve o capital se você não tem a base do trabalho. O Brasil era uma fazenda de escravos.
Aí surge toda a ideia de formatação de um partido econômico, né? Ou distinção dos legislativos e dos parlamentos para formar parlamentos corporativos. É um momento em que surgem os conselhos que vão ajudar o governo a administrar e a propor políticas públicas para a nação. Ela modificou o panorama claríssimo no campo econômico, no campo social e no campo político. A ideia que acaba também se formando, né, é o famoso representante classista. Né? E vai gerar, em 32, a Revolução Paulista. Então ficou o Rio Grande e São Paulo, né, combinando um movimento que deveria ser militarmente chefiado pelo Flores da Cunha para pôr fim ao governo provisório e voltar, afinal de contas, à normalidade. Os paulistas ficaram sozinhos. Flores alegava que ele foi surpreendido pela Revolução. Os paulistas dizem que o Flores começava a faltar também. No Pará houve quem morresse por eles em 32. O São Paulo não tinha engolido também a Revolução de 30. A Revolução de 32 teria sido apenas uma tentativa de revanchismo da oligarquia paulista. Isso não é bem verdade. Nomear o João Alberto, quer dizer, um jovem tenente, né, coisa parecida, para interventor em São Paulo, não sendo de São Paulo. Aquilo é claro, fere os brios, etc. Mas tem-se a impressão que foi calculado aquilo exatamente para incentivar e alimentar uma fonte. Deixa que batucada, que até parece metralhadora. E quando a cuíca berra, parece uma praça de guerra. Quando a revolta de São Paulo eclode e há um momento em que aparentemente a Revolução de 30 está ameaçada, né, com a reação das oligarquias de São Paulo, escreve uma carta e mais uma vez ele diz que se isso não vingar, ele coloca a vida dele em xeque. A Revolução durou 3 meses. Ele acabou conseguindo o apoio de todos os governadores do Brasil contra São Paulo, né? Eles foram derrotados. O traumatismo da Revolução fortaleceu enormemente, sob o ponto de vista militar, o Dr. Getúlio. Até 34, vivemos um regime de exceção. Na verdade, foi um movimento que eu acho muito mais voltado para a recomposição política do país com a Constituinte, que o Getúlio só vai chamar em 34. O Getúlio se comprometeu a marcar a eleição, e marcou. Foi a Constituinte, eleição Nacional Constituinte, de 1934. Foi eleita a Constituinte, foi feita a Constituição. Se havia uma pessoa contra a Constituição de 34, era o Dr. Getúlio. E ele, aliás, disse, creio que foi o Moisés Velhinho, que o visitou no dia da promulgação, ele disse que seria o primeiro reformista da Constituição. E usou de uma expressão também muito expressiva. Até agora eu escrevia num caderno 100 linhas. Agora tem que escrever nas linhas. E o Getúlio foi eleito presidente da República. Ele faz uma política muito convencional do ponto de vista econômico. Getúlio faz a política do café, né? Faz a política que todos os presidentes tinham feito até então. É um período onde houve um período de conflitos ideológicos praticamente no mundo inteiro. O Hitler surgia com o nazismo na Alemanha, foi vindo, foi tomando conta. O Mussolini vinha com o fascismo na Itália, o comunismo se consolidava de uma forma de força na Rússia. A Europa à beira de uma guerra que acabou acontecendo. E aqui no Brasil surgiram 2 movimentos. Os integralistas de Pires Salgado
Os comunistas de Luiz Carlos Prestes. O Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro mandava para a Europa ou para a União Soviética informes sobre a situação revolucionária do Brasil. Isso no começo da década de 30, dizendo que o povo estava na rua e que o Partido Comunista tinha tudo para fazer a tal revolução bolchevista no Brasil. Eram informações que não batiam nada com a realidade, mas eram as informações que iam. Em cima disso, teve a intentona comunista. A União Soviética, então, mandou dinheiro e profissionais. Eu estou falando profissionais, mas não no sentido depreciativo. Eram revolucionários que vieram ajudar os revolucionários brasileiros a fazer uma revolução que se julgava justa e correta e necessária. Olga foi uma delas. Prestes veio com Olga aqui, que era uma revolucionária judia, comunista e alemã. Olga respondia por crimes, segundo a lei alemã, ela respondia processo na Alemanha. A intentona comunista tem um lado que foi muito explorado, que os militares teriam morto colegas dormindo. Se deu, então, a revolta de 35, que marcou o distanciamento total do Getúlio com eles. E aí começaram as perseguições. E a coisa era tão mal feita, aqueles informes eram tão irreais, que sequer você não tinha nenhum esquema de fuga para esse pessoal. Os dois viviam numa casa, no bairro do Meier, no Rio de Janeiro, como um casal e tal, até que alguém denunciou, foram lá e prenderam. Quando o Prestes é encontrado, que a polícia especial entrou, ela se colocou na frente, entre os que estavam prendendo e o Prestes. E, portanto, deu o apoio dela. Se matassem, seria ela o alvo. E o Prestes dizia, não me matem. E foi levado para a prisão. E aí a Alemanha pediu a extradição. Havia o problema da gravidez dela, mas aí todos os depoimentos que você tem, testemunhos e livros e fontes, mostra que o Filinto Miller informou a Getúlio que ela não estava grávida. Eu perguntei para ele sobre a Olga Bernardi Prestes. Ele disse assim, olha, Major, ela era uma rebelde alemã e eu mandei isso aí para o Supremo Tribunal Federal decidir. Quem decidiu foi o Supremo Tribunal, não fui eu que mandei ela para ser presa lá, não. Ela foi extraditada em 1936. Em 1936, não havia guerra. A Alemanha, embora com Hitler no poder, não estava em guerra com ninguém. Nessa mesma época, os países do eixo estavam formando um pacto anticomintern, que era um pacto, digamos assim, para combater o comunismo, né? E, nesse sentido, a entrega da Olga sinalizava que o Brasil apoiava essa linha de combate e se colocava ao lado das potências ou dos países que estavam se propondo combater o comunismo. O que se fez com a mulher do Prestes, da Olga, foi um absurdo. Entregar uma mulher grávida para ser morta pelos nazistas. Os nazistas ainda tiveram uma certa dose de humanidade, porque pouparam a ela. Ora, judia e comunista, no nazismo era para ser morta na hora. Esperaram que ela tivesse o filho, que está aí, a filha, e até quando ela ultimasse o leite materno. Só depois disso, então, é que ela foi morta. Realmente, o Luiz Carlos Prestes, do ponto de vista humano, pessoal, tinha tudo para odiar Getúlio. Poucas pessoas sabem, mas o presidente Roosevelt, ele convidou Getúlio para ir a Yalta,
negociar junto com Churchill, com Stalin, o final da guerra. A Alemanha era a grande parceira do Brasil. O ponto de inflexão nas relações Brasil-Alemanha é 1934. Nesse ano vem a missão comercial alemã para estabelecer alguns acordos, né, que vão incrementar as relações econômicas entre os dois países. De lá vinham produtos de alta qualidade. Todo o equipamento do nosso exército era alemão. A Alemanha tem, além das intenções, digamos assim, declaradas, que é o relacionamento comercial, o intercâmbio comercial, a Alemanha tem outros interesses aqui. Quando o hitlerismo tomou conta da Alemanha, então, havia aqui grupos nazis de organização, tudo mais. Haveria uma política de longa data na Alemanha, pensando no mínimo no Brasil como uma reserva para um imperialismo no sentido político militar. Ou seja, do estabelecimento não de zonas de colonização, mas de colônias propriamente ditas, que as regiões do sul do Brasil poderiam se desanexar do país. Uma vez eu fui no Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Montenegro, fui numa festa e não entendi nada, porque ninguém falava português. O governo brasileiro, tentando manter um bom relacionamento político com a Alemanha, prestigiava essas festas onde, evidentemente, então, tremulavam as bandeiras com a cruz gamada e onde havia gente, alemães, que eram membros do partido, vestiam os uniformes do partido. E depois do nazismo, então aquela matéria-prima que estava pronta passou a ser trabalhada, passou a ser frequentada, por agentes nazistas. Isso foi claro. Essa ideia, né, do separatismo, né, ela estava presente e tinha muita gente que estava preocupado, digamos assim, com questões geopolíticas no Brasil, que fazia pressão para que essa questão fosse resolvida e que o Brasil deveria evitar, digamos assim, aproximar-se da Alemanha. Na zona de colonização italiana só se falava italiano. E na zona de colonização alemã só se falava alemão. Numa rádio, só. Ele estabeleceu a proibição. Era proibido falar idioma estrangeiro, proibido falar, podia falar, mas como língua de corrente tinha que ser o Brasil, o português. Eu sei que tinha um livro do Goethe, no alemão já era suspeito, né? Onde é que você viu ter um livro do Goethe? Alemão, né? Em alemão, quer dizer, dessa estupidez, né? E eu ouvi isso, muita coisa. Mas o fato é que havia uma resistência muito grande. E por isso que o doutor Getúlio fez aquela lei de 2/3 para ir diminuindo essa coisa. Ele determinou uma legislação que lá na fronteira, os brasileiros, os gaúchos tradicionais, falavam português castiço, as professoras saíam de lá e iam lecionar na região de colonização italiana e na região de colonização alemã. E da colonização italiana e da colonização alemã iam lecionar lá na zona de colonização do Brasil tradicional, onde se falava o português castiço. Entre 1937 e 1945, período autoritário conhecido como Estado Novo, Getúlio governou como um ditador. Trabalhadores do Brasil, eu vos dirijo minha palavra nesse momento nacional. O doutor Getúlio, no dia 7 de setembro de 1937, faz um discurso se despedindo da nação. Era a última vez que se dirigia à nação. Encerrava o seu governo, etc. O golpe estava em marcha. Ameaçam degenerar em guerra civil. É sinal de que o regime constitucional perdeu o seu valor prático, subsistindo apenas uma abstração. Foi um golpe total, foi um autogolpe.
Aquele que eu participei, um golpe preventivo. E Getúlio fechou o Congresso dia 10 de novembro de 1937 e criou o Estado Novo. É preciso entender que naquelas épocas o poder era uma concessão dos militares. O Dutra foi quem garantiu 37. Um general sem graça. A Carta de 37, elaborada pelo Francisco Campos, como todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, é a transposição da Carta Castilhista de 91 do Rio Grande do Sul para o plano federal. Quer dizer, a concepção autoritária continuava viva, continuava intocada. Eu nunca aceitei isso, não. Com toda sinceridade, acho que não precisava. Houve violência, houve tortura. Getúlio foi um ditador, foi uma pessoa que tomou o poder pelas armas, rasgou a Constituição de 91, rasgou a Constituição de 34, fez uma Constituição no gabinete, né, uma Constituição extremamente autoritária, né? Então ele tem uma história que é uma história de golpismo, né, de ditadura. Ele foi discricionariamente presidente da República durante todo aquele tempo. Quantos anos? De 1930 a 1945. São 15 anos, né? É uma brincadeira. Era quase uma norma da América do Sul toda. A diferença é que aqui era um ditador civil. Do lado era Perón, o outro era Stroessner, o outro era não sei quem, o outro era aquele pessoal da Venezuela. E já tinham ditadores fartados antes de começar o século XX. Numa ida para Petrópolis, disse assim para ele: presidente, como é que o senhor se sentia como ditador? Ele deu uma gargalhada e disse assim: ilegal, né? O Getúlio entrou dentro daquele conceito do pai dos pobres, até certo ponto foi imposto pelo DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, fazia parte da política da época, comunicação da época, né? O exemplo típico nós tivemos no fascismo da Itália e no Goebbels, na Alemanha, né? Ou seja, a propaganda como grande elemento político para manter os regimes de força. Quando ele chegou lá em Manaus, o governador disse para ele: presidente, o senhor sabe que aqui tem cidades, estava no Estado Novo, não havia eleição, né? Que eles não dão bola para esse negócio de Estado Novo, todos de 4 anos eles fazem eleição para prefeito. O que é que eu faço? Ele deixa de fazer, deixa que eles façam as eleições e afinal de contas não vai acontecer nada. Ninguém usou melhor propaganda política no Brasil do que Vargas. Ele contratou fotógrafos alemães, técnicos alemães que eram ótimos em propaganda, né, para ajudar aqui a fazer a imagem do governo. O Getúlio nunca pediu mídia, o Getúlio tinha a Rádio Nacional, que era a maior potência do Brasil. O que hoje é a Rede Globo de televisão era a Rádio Nacional. E ele era o presidente da República e a Rádio Nacional fazia parte do patrimônio do país. Ele nunca usou a Rádio Nacional, nunca botou placa branca na Rádio Nacional, nem durante a ditadura. Foi um grande marqueteiro. Ele foi um marqueteiro na hora de morrer. Em 38 teve o movimento integralista. O integralismo era o nazismo. Teve muita força no Rio Grande do Sul, por causa da descendência alemã do Rio Grande do Sul. Eles usavam uma camisa preta e faziam o mesmo estilo de marcha, de hino, de coisa, que usavam os nazistas da Alemanha. Até começo de 38, nenhum impedimento para que tudo isso acontecesse. Até começo de 38, não havia em momento nenhum uma proibição brasileira de atuação do Partido Nazista no Brasil, da seção do Partido Nazista no Brasil. Não havia nenhum impedimento para que as pessoas andassem não só de bandeira, mas de uniforme do Partido Nazista. Para enfrentar o comunismo, o que ele precisava? Precisava de um apoio que fosse também anticomunista, claramente indicado.
Ora, o Plínio Salgado tinha criado um partido, que era o integralismo, e nesse partido você via uma certa macaquice, né, dos gestos, da camisa verde. Na Alemanha tinha sido os pardos, depois a camisa parda adiante. Né? Na Alemanha tem a Cruz Swastika, ele aqui tinha o Sigma. E muito nacionalista, a saudação, em vez de ser Heil Hitler, né, era Anauê pelo chefe nacional. E com isso, parecia assim uma cópia carbono de segunda categoria do nazismo. E o fato é que quando chegou 1937, os integralistas supunham que agora eles podiam dar o golpe. E foi até um grupo de divisão dentro do movimento, tanto que o Plínio Salgado não aparece diretamente nisso. Então, e eles avançam contra o Palácio e conseguiram a adesão do grupo de fuzileiros navais que estavam dando a segurança na ocasião. Ali houve um perigo real talvez até de eliminação. Chegaram ao jardim, ali, aqui, o que estava na vizinhança ali foi simplesmente eliminado. Né? No dia, por exemplo, da intentona integralista, né, ele ficou com a família dele e com os empregados. Ele não tinha ninguém especializado. Ele que tinha que pegar, como se fosse o dono de casa, né, pegar o revólver para enfrentar o ladrão. Estava invadindo, estava forçando a janela. O doutor Getúlio escapou de ser morto. Os integralistas não iam depô-lo, iam matá-lo. Ele aí pegou um revólver, foi para a parte do palácio e disse, né, a primeira pessoa que aparecer aqui eu mato, embora seja morto também. Quem acabou com aquilo foi o Bejo e o Gregório. Foi por aí, a partir deste momento, que eles chegaram à necessidade de ter uma guarda de gente de confiança. Já naquele tempo, o Gregório era pessoa, afinal, quase familiar pela proximidade, tá? Muito ligado ao Bejo. O Gregório era não só uma espécie de guarda pessoal, mas também uma espécie de balé de chambre. Tem uma foto famosa do Gregório penteando o Getúlio. O vento tem de Machado do Cabelo. Tem uma foto dele famosa, ele penteando o cabelo carinhosamente. O nazismo surge como uma grande sombra sobre o mundo. Getúlio era um adepto, um simpatizante dos governos fortes, né, dos grandes líderes, né? Ele tinha uma preferência por Hitler, isso está claro no diário dele, né? Eu nunca vi Getúlio apoiar Hitler, nunca li nada, nunca vi nada, nunca vi nenhuma manifestação. Em primeiro lugar, o sentido nacional do Getúlio, o sentido de pátria, o sentido nacionalista dele jamais permitiria que ele tivesse uma ideia de ser um ajudante de ordem do Hitler. Em segundo lugar, eu diria a própria sociedade brasileira como um todo, mesmo que o governo tenha sido muito favorável à Alemanha, muito simpático à Alemanha nesses anos todos, a sociedade brasileira era predominantemente anti-alemã. O presidente Vargas expulsou daqui o embaixador alemão. E há uma troca de correspondência entre a embaixada alemã aqui no Rio e o Ministério das Relações Exteriores em Berlim, que foi publicada já há bastante tempo pelo Ministério das Relações Exteriores, né, em livro, quer dizer, uma coisa, não são documentos secretos, são públicos. O embaixador alemão escreve lá para o vice-ministro das Relações Exteriores, que era o Conde von Weizsäcker, dizendo o seguinte: não adianta nós querermos a adesão do presidente Getúlio Vargas, porque ele jamais nos apoiará. Ele não aceita as teorias racistas do nazismo. Hitler só declararia as guerras na Europa em 1940. Os chefes militares também eram muito pró-eixo. Então, eles nunca chegavam a um acordo. No início da guerra, e o meu chefe de Estado-Maior era o Germanófilo. E a aeronáutica era americanófila. Até 1941, o Brasil, como os Estados Unidos, mantinham perfeitas relações comerciais
e diplomáticas com a Alemanha. Quando Pearl Harbor é atacada pelos japoneses, ele tem que tomar a posição que fica lá nos Estados Unidos. Há, evidentemente, a pressão violenta dos Estados Unidos para que o Brasil se definisse em função do controle do Atlântico. Uma semana depois, Getúlio Vargas rompeu com a Alemanha, com o Japão e com a Itália. No ano seguinte, 42, os Estados Unidos, o Brasil declara guerra aos alemães quando os navios brasileiros foram atacados. Nos 3 dias famosos, 19, 20 e 21 de agosto de 1942, que são os imediatamente anteriores à declaração de guerra à Alemanha, nós temos os grandes quebra-quebras que só foram debelados quando o exército interveio, porque num primeiro momento o exército se manteve fora e a polícia, as forças policiais não tomaram nenhuma medida. Quando Getúlio fez a declaração, declarou a guerra, Roosevelt veio ao Brasil. E aí, no Nordeste, eles se encontraram. E daí surge a criação da siderúrgica de Volta Redonda, mais tarde. Ele negociou a possibilidade de nós termos uma siderúrgica. Os americanos se recusavam sistematicamente a permitir que fosse instalada no Brasil uma siderúrgica, que seria a base do processo de industrialização. Aí o Getúlio, com enorme argúcia, né, mandou a delegação que ia discutir com Roosevelt, quer dizer, passar por Berlim, onde estava um senhor chamado Adolfo, né, em plena ascensão, e foi nessa jogada, quer dizer, que a CSN saiu. O acordo que ele fez com Roosevelt para a siderúrgica foi em 43. Não para entrar na guerra, já tinha entrado. Em função do estabelecimento das bases aéreas no Nordeste como ponto de partida para a penetração na África e a luta dos Estados Unidos contra o nazismo, com digamos assim, seu papel de encurralar o nazismo a partir do Sul. Assim, francamente, a gente vê que ele não gosta. A gente vê que ele sofre quando ele tem que, em nome desse compromisso, que ele cede as bases do Nordeste para os Estados Unidos. A gente vê que ele não gosta. Ele conseguiu tirar dos Estados Unidos a Companhia Siderúrgica Nacional e, ao mesmo tempo, criou a Companhia Vale do Rio Doce. Uma para explorar o minério, o outro para produzir aço. Então, Getúlio teve essa competência estratégica, né? O Brasil não podia ser só um país exportador de minério de ferro bruto. O Brasil tinha que produzir o seu aço. Grande parte da geopolítica de Vargas durante a Segunda Guerra Mundial esteve ligada ao sonho da siderurgia. E Getúlio acaba recebendo os financiamentos dos Estados Unidos e não da Alemanha. O Perón era tipicamente favorável ao eixo Berlim, Roma e, vamos dizer, Tóquio também. Então, era ligado a isso. E nós tínhamos quase certeza que ele invadiria o Brasil. E eles estavam bem mais preparados do que nós. Então, a tropa de cavalaria nossa e toda a tropa do Rio Grande do Sul, ninguém saiu para a FEB. A Inglaterra tinha medo de fogo amigo, da baixa qualificação e do baixo treinamento do exército brasileiro. Mas os Estados Unidos, que tinham negociado com o Vargas, impuseram então a participação brasileira com um contingente significativo de 25 mil homens. Poucas pessoas sabem, mas o presidente Roosevelt, ele convidou Getúlio para ir a Yalta, negociar junto com Churchill, com Stalin, o final da guerra. Getúlio não foi. O próprio fato de participar, digamos assim, entre os vitoriosos, reservaria um lugar, digamos assim, na política internacional para o Brasil, e esse era o grande objetivo do Getúlio. O Brasil fala na abertura da ONU porque nós tivemos um papel importante na criação da ONU e no final da Segunda Guerra Mundial. Então, este reconhecimento vem
através do primeiro discurso que é feito na abertura da ONU, é o chanceler ou é o presidente do Brasil que fala. O fim da guerra representou justamente o fim do Getúlio também. Na volta dos militares brasileiros da Segunda Guerra Mundial, eles vieram imbuídos do projeto norte-americano de democracia no marco da Guerra Fria. Fundaram a Escola Superior de Guerra, assumiram a doutrina de segurança nacional e começaram a ter um projeto alternativo àquilo que era a democracia política no Brasil da época. Passou pela tentativa de derrubar o Getúlio. O golpismo é a palavra de ordem da esquerda, da direita, do getulista, do não-getulista, do internacionalista, do nacionalista. Quer dizer, o golpe aparece sempre como uma solução. Quer dizer, é a solução de tirar aquele grupo que está no poder e botar outro grupo que vai ser vítima de um outro golpe, né? Quer dizer, o golpismo é parte dessa época. O golpismo é parte da era Vargas, né? Não sei como é um homem tão inteligente, tão hábil, né? Ele cometeu aquele erro. Aquele erro foi nomear o Bejo chefe de polícia. O Bejo, seu irmão, etc, tal. Era um homem muito, não era assim, não era uma figura consular, né? E para chefe de polícia naquele momento indicava o quê? Era a guerra. As relações de Getúlio com os militares eram relações, né, de amor, de ódio. Todas as propostas para que se discutisse o regime Estado novista foram rechaçados pelo Getúlio. O Lutero foi convidado para fazer uma visita aos Estados Unidos, onde queriam agradecer a ele pelas cirurgias que ele tinha feito em oficial americano, até pela vida de oficial americano que ele salvou. E no fim dessa visita, ele houve um almoço em Wall Street, e quando terminou o almoço, o anfitrião, um empresário americano, pode ser até que fosse um dos irmãos Rockefeller, mas o Lutero, quando me contou isso, não tinha certeza. Saiu com ele, a pretexto de levá-lo até o carro, e no meio do caminho disse: olha aqui, eu queria ter uma conversa sem testemunhas com o senhor, para lhe avisar o seguinte: o presidente Roosevelt está gravemente doente, está desenganado, tem poucas semanas de vida. Eu quero que o senhor avise ao seu pai que assim que o Roosevelt for morrer, o seu pai vai ser deposto. Porque grandes interesses econômicos aqui não concordam com as coisas que ele fez. Com a construção de Volta Redonda, ele está suprimindo exportações de aço que os Estados Unidos faziam para o Brasil. Mas pior do que isso, ele vai concorrer com o aço americano em outros mercados. Eles nunca engoliram isso. Chegamos a ser o 6º maior produtor de aço do mundo depois. É evidente que isso conflita com os interesses econômicos americanos. O Brasil perseguiu, sob diversos regimes políticos, um projeto chamado Nacional Desenvolvimentista. Esse projeto tem a sua primeira configuração nos anos 30 e tem a sua versão mais ambiciosa na primeira metade dos anos 50. Ou seja, 2 períodos em que Vargas foi dirigente máximo do país. A reação anti-Estado Novo acabou atropelando o Getúlio e ele acabou não conseguindo, digamos assim, conduzir esse processo para a democracia. Cordeiro de Farias, que tinha sido, enfim, inclusive interventor aqui no Estado, não foi o homem que mostrar que não dava mais. Foi assegurado a intangibilidade e tal, ele iria para sua casa lá em São Borja, tal, com todas as garantias, e assim foi, etc. Isso eu acompanhei muito bem a queda do Getúlio, porque fui eu quem bati na datilografia as 3 condições para ele renunciar. O fato é que ele não renunciou por vontade própria, não. Não renunciou, sim, não renunciou. Ele foi convidado a fazer. Primeiro, não estimular a revolta, a resistência. Segundo, de ser, vamos dizer assim, de voltar para São Borja, para a casa dele, sem resistência nenhuma. Ele tinha que voltar para lá. Não podia ir para o estrangeiro, nem coisa nenhuma. E terceiro, que ele fizesse uma declaração de que saía espontaneamente. Fui deposto por um golpe militar,
Mas o povo estava na rua, queremos Getúlio, queremos Getúlio. Na última aparição dele, ele fez um discurso bastante sintomático, em que a gente sentia que ele estava prevendo aquilo que veio a acontecer meses depois, ou seja, a derrubada do presidente Vargas, que foi embora, não o exilaram, não o mandaram para fora. Ele foi para uma fazenda dele. E foi levado com todas as honras, né? Deixaram em casa, tudo mais, etc. Tal, né? Em 45 terminou a ditadura, o Estado Novo. E houve um fato fantástico. Eu acho de grandeza do Prestes. O Prestes se alia ao Getúlio. E participa da tribuna junto com o Getúlio. E ele e o Getúlio são eleitos senadores. Os caras que cobravam coerência do Getúlio, ele dizia o seguinte: eu não tenho na minha vida toda, eu não tenho nenhum inimigo que eu não possa se tornar amigo pelo bem do Brasil. Do Getúlio se diz que ele nunca faria um inimigo que ele não pudesse transformar em amigo. O Getúlio se elegeu para senador por 2 estados e deputado por 7, naquela época isso era possível, hoje não pode mais. Ele, a rigor, só fez um discurso no Senado. Ele foi para o Senado e fez um discurso de uma série que ele pretendia fazer, expondo quem ele era, o que ele fez, mostrando os 15 anos dele. Mas, na verdade, a UDN massacrou o discurso dele. Nunca mais voltou no Congresso. Pegou as malas e foi para São Borja. Aí ficou chamando como retirante de Itu. E aqui em São Borja, ele parece que ele não representava um presidente da República. Ele tratava as pessoas todas iguais. Tanto chegavam para preto, como branco, como rico, como pobre, ele atendia do mesmo jeito. A noção de igualdade, que é uma noção importante na vida de Getúlio, é muito importante. Quando gostava de um assunto, e era um homem dedicado. Um homem que ele não... Ele gostava de ser um homem liberto, conversar com as pessoas e se dedicar a dizer o que ele... Vamos dizer, se ele sentia qualquer coisa ou ele achava, não é? A pessoa que trabalha no campo, no Rio Grande do Sul, você compartilha a comida, você compartilha o churrasco, você compartilha o arroz, você compartilha o charque. Eu gostava muito de pucheiro, assim com bastante verdura, tudo que era verdura. Fazia aquelas paneladas de caminhava, cerrava tudo miudinho para fazer para ele comer no meio-dia. Eu almoçava, comia bastante, botava aquele charutão na boca. Ele não queria saber de política mais, ele queria ficar na fazenda. Tanto que ele vivia lá, depois que caiu no governo, praticamente sem ninguém lá na fazenda onde ele morava. Praticamente só. Eu conheço bem isso que aconteceu nesse período, porque foi um período em que, vamos dizer assim, de namoro, né, com a minha futura mulher, que era a Neuza, e lá eu fui com ela muitas vezes, até porque ela ia lá fazer uma limpeza na casa com a mulher do capataz e até arrumar a cama dele, porque ele viveu com uma simplicidade, uma coisa admirável. Ele se cobria com uma capa dessas gaúchas, contra a chuva e contra o frio. Ele gostava de se cobrir com aquela capa. Ele saía a cavalo, gostava do cavalo. A gente às vezes um petiço velho que não corria nada, não, então ele bem a cavalo, aquilo para ele dava aquela risada. Fazia ele. Mas o tio cavalo não me acompanha, che, dizia ele, não. Mas ele cavalo apoderado, não, destrevaria a gente, aqueles petiços velhos que mal troteavam. Mas aquilo é para ele fazer uma graça, não é? Ele sempre dizia que não voltaria mais para presidente da República. Que ele não se sentia mais bem, não tinha idade mais para voltar para presidente da República, para o Rio de Janeiro. Até que uma manhã voavam uns aviões aí por cima
da casa onde ele estava parado, é onde eu estava exatamente junto comigo. Aí soltaram uns confletozinhos. Parecia assim uma pessoa, ele barrigudinho com cartola, e dizia, GG voltará. Ai, GG, que saudade que nós temos de você. O Getúlio tinha uma empatia com o público muito grande, o que é estranho, porque ele era aceito feio, baixinho, gordo. Ele começou a receber cartas de todo o Brasil, cartas essas que diziam que ele deveria se candidatar a presidente nas eleições futuras. E ele começou a contar quantas cartas vinham e viu que tinha um eleitorado capaz de elegê-lo. E por isso é que ele voltou. Tanto que perguntaram, Vossa Excelência é candidato a presidente da República? Ele aí sorriu e disse, olha, se o cavalo passar encilhado, eu monto. Ele viajou para o Brasil em 58 dias e percorreu 78 cidades e fez 78 discursos. Estava ali descrito o projeto nacional dele. Ele, quando chegou na Bahia, ele fez um discurso sobre a Petrobras. E a Petrobras ainda não existia. Ele criou 2 anos depois. E ele fez um discurso dizendo o seguinte, um país que não domina os seus recursos naturais é um país que não detém a sua independência. Ele votou democraticamente, votou eleito pelo povo, né? E a marchinha de Francisco Alves, bota o retrato do velho outra vez e bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar, o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Isso não foi do Jeep, isso brotou do povo, realmente, brotou do povo, era impressionante. Cumpre-me dar o meu testemunho, que a maneira de ampla liberdade e segurança com que se realizou o pleito de 13 de outubro deve-se à atuação firme e serena de Vossa Excelência. E quando os resultados dessa eleição já eram conhecidos e que começaram as maquinações de golpes e de subversão da ordem, foi ainda a atitude firme de Vossa Excelência que assegurou a transmissão pacífica do governo. O movimento de subversão para derrubar o Getúlio começou antes da posse dele. O maior opositor dele, que era o jornalista Carlos Lacerda, escreveu um artigo onde escreveu literalmente o seguinte: o senhor Getúlio Vargas não pode ser candidato. Candidato, temos que derrotá-lo. Se vencer, não podemos deixá-lo tomar posse. Se tomar posse, temos que recorrer à revolução para tirá-lo do governo. O Lacerda começou a dar o tom dessa oposição. Carlos Lacerda, no jornal dele, falando do presidente. Somos um povo honrado, governado por um ladrão. Quer dizer, se acusava pessoas assim. Foi a oposição mais consistente, mais forte que um político brasileiro já sofreu na sua vida. Teve contra ele toda uma oposição, inclusive da mídia, com exceção da última hora. Teve uma oposição grande do governo americano e da imprensa americana que o atacava e pedia para ele ser derrubado. Mas foi uma pessoa que construiu a base daquilo que é o Brasil moderno de hoje. Repare, ele fez Petrobras. Estaremos sempre presos a uma dependência econômica e todos os anos assistindo pelo aumento da importação do petróleo e seus derivados, assistindo a uma contínua evasão das nossas divisas, quando temos em nosso território o petróleo para explorá-lo. Este projeto visa a criação de uma companhia fundada dentro da nossa legislação nacionalista sobre o petróleo.
até hoje não conseguiram desmanchar aquele nacionalismo que essa empresa tem até este momento. A criação da Petrobras foi uma epopeia. No auge de todo aquele movimento do Brasil, o petróleo é nosso, etc. e tal, o Getúlio fez um esquema que hoje a gente sabe. O projeto que ele mandou para o Congresso Nacional não era monopólio. Foi um deputado da UDN, Bilac Pinto, que apresentou, Bilac Pinto, né? Que apresentou a emenda criando o monopólio estatal, de acordo com o Getúlio. Eu não pretendo nacionalizar nem os bens, nem o capital estrangeiro. Não pretendo encampar, nem desapropriar empresas. O que tenho o dever de evitar é a desnacionalização do Brasil. Eis porque se impõe a criação da Eletrobras. Ele criou a Eletrobras, ele criou o BNDES. O CNPq foi criado por Getúlio, a CAPES foi criada por Getúlio, o pensamento científico, quer dizer, a estrutura básica de apoio ao pensamento científico foi dado por Getúlio, a memória do século XIX foi respeitada por Getúlio com a criação do Museu Imperial em Petrópolis. Criou os territórios federais brasileiros para proteger o território brasileiro. Hoje nós temos necessidade de ter um plano de fortalecimento das fronteiras da região norte, com o Calha Norte, projeto Fronteiras. O Getúlio tinha muito essa visão, né, de que o que ele fez ficaria como ficou. Se você notar, o que tem de importante no Brasil foi criado pelo Dr. Getúlio. O Getúlio atacou todas as questões fundamentais. A questão energética, a questão da industrialização, a questão da educação em todos os níveis, a questão da soberania nacional. O projeto do Getúlio nos transformaria rapidamente numa grande potência. Não é por acaso que nós chegamos a ser a 8ª economia do mundo. Depois do G7, que são os 7 primeiros, nós éramos a 8ª. Tentou fazer uma reforma agrária, não conseguiu. Não avançou muito no segundo governo dele, porque dependia do Congresso. Quando ele chegou ao poder, 65% da riqueza nacional era café. Você vai mexer com fazenda de café? Ah, não vai mexer com isso, né? Deixa o campo como está. Porque não teve força política, né? Havia bloqueios políticos muito grandes. A Constituição de 46 tinha uma coisa terrível, que foi colocada justamente para impedir a reforma agrária no Brasil. Estabelecia que a propriedade é social, etc., o uso social e tal, que você pode desapropriar desde que. Aí vinham 2 condições. A desapropriação fosse paga em dinheiro e previamente. Isso inviabilizava qualquer reforma agrária. Questões cruciais e importantes para a sociedade brasileira, como direito do trabalhador rural, como reforma agrária, que essas coisas não andem. Elas não andam, elas têm uma parede, né? Elas estão blindadas, são questões blindadas por essa homogeneidade da elite brasileira que não deixa passar certas questões. Não deixa até hoje. Getúlio se consagraria se ele fizesse isso. Se consagraria. Mas o Brasil é o único grande país desse tamanho que ele tem que não fez ainda a reforma agrária. Ele próprio é um latifundiário, né? E ele sabe, ele conhece bem a sociedade brasileira para saber que a terra não se mexe, né? Quer dizer, a terra é um tabu. Doce encanto da palavra que encanta o meu coração, é o som da natureza tocando a emoção, apenas poder estar vivo, sentindo a sensação, que é pela simplicidade que tudo tem solução. O Getúlio foi um presidente totalmente diferente na ditadura, digamos assim, daquele que foi na democracia. Na democracia ele foi um presidente flácido, compreensivo, muito aproximado do povo, buscando todos os caminhos para chegar ao povo. Ele frequentava o teatro, dizem até que ele tinha predileção pela Virginia Lane, né? Tinha um cômico chamado Pedro Dias,
que imitava magistralmente. E ele incentivava, ele pedia que nas revistas sempre se fizesse um número fazendo uma piada com ele, imitando aquele jeito dele de fazer assim com a mão, né? Porque ele tinha aquele jeito de cumprimentar assim com a mão, a barriga proeminente e tal. Ele gostava muito dos artistas. Então, vez por outra, ele armava assim um momento para todos nós ficarmos no palácio, muito à vontade, entendeu? Então, depois dessa, eu não posso dizer se ele tinha apoio, ele dava muito apoio a todos nós. Ele deu total independência à Rádio Nacional, ele deu autonomia, ele jamais interrompeu uma programação para fazer um discurso, para mandar uma nota, nada, nada, nada. Ele era uma pessoa que ele respeitava muito. Vargas estava preocupado em valorizar a cultura brasileira. Então ele ia desde Villa-Lobos até apoiar desfile de escola de samba. Vargas foi com Carmen Miranda e com a Banda da Lua para Nova York. Que vou comer umas minhocas no pomar. O tico-tico tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. O tico-tico senta que se alimenta. Que vou comer umas minhocas no pomar. Mário de Andrade foi convocado por Vargas para fazer a Enciclopédia Brasileira. O Rodrigo Melo Franco fundou o Serviço Patrimônio Histórico da União para preservar a memória brasileira. E atenção, muita atenção. São grandes as manifestações na Cinelândia contra o presidente Getúlio Vargas. O inquérito instalado na República do Galeão e as últimas acusações feitas por Carlos Lacerda sobre o mar de lama que banha o Catete acirraram o clamor popular, tornando imprevisíveis os desdobramentos da crise que abalou o governo. O disparo que atingiu o presidente passou entre a quarta e a quinta costela, pegou o ventrículo esquerdo, que os fisiologistas chamam que é o atleta do coração. A grande massa da opinião pública era contra Getúlio, quer dizer, só havia um jornal que apoiava Getúlio, que era a Última Hora, do Samuel Weiner. Ele fez um governo, digamos assim, mais nacionalista do que antes. As posições, a lei de remessas de lucro, ele começou a tomar posições, a criação da Petrobras, posições muito firmes ele tomou. Aí quando o Jango foi ministro do Trabalho, na hora do dia do trabalho, ele deu um salário, ele levou de uma maneira considerada excessiva para os homens, o salário mínimo. E Getúlio acaba concedendo um aumento de 100% no salário mínimo, porque ele vê que ele precisa agradar o seu eleitorado. O decreto de hoje deverá ser em breve completado por uma nova lei de salário-família, que, como a do salário mínimo, deverá elevar os padrões atuais de vencimentos de todos os que sustentam filhos e dependentes. Ajuda o pobre, ajuda o trabalhador, né? Mas não custou a cabeça dele, mas custou a cabeça do Jango no Ministério, né? O Jango logo em seguida saiu o famoso Manifesto dos Coronéis, né? E o presidente foi obrigado a demitir o ministro. Quer dizer, o Jango conseguiu, no momento, dobrar o salário mínimo, mas perdeu o ministério. O Golbery escreveu o Memorial dos Coronéis, que é uma contradição em si. Porque você imagina, são assalariados, fardados, se postando contra o aumento do salário. Eu nunca vi isso. E eles fizeram, mas era um documento político. E está lá assinado por coronéis e tenentes-coronéis. Em junho de 54, foi votado na Câmara um pedido de impeachment do presidente Getúlio Vargas. E aí começou o movimento que culminou com o suicídio dele. E o brigadeiro Eduardo Gomes, que era assim o herói militar da conspiração civil, pediu ao líder da oposição, o líder da UDN, que era o deputado Afonso Arinos, que ele, Afonso Arinos, se empenhasse na votação desse pedido de impeachment. O doutor Afonso Arinos sabia que não tinha a menor chance daquilo passar.
Aí o brigadeiro diz assim, não, eu lhe peço empenho nisso porque isso é preciso para as nossas coisas. Quais eram as nossas coisas? Era a conspiração, ele precisava demonstrar aos quartéis que não havia meio legal e constitucional de afastar o presidente Vargas. Então, o único meio era o golpe. Para mim é muito difícil de falar no Carlos Lacerda. Eu prefiro não falar. Acho que quando tem silêncio, às vezes a mágoa é mais profunda. O fato que potencializou a crise foi o chamado atentado a Carlos Lacerda, que ocorreu na madrugada do dia 5 de agosto de 1954. No regime democrático, as Forças Armadas dão segurança ao presidente da República. Ele manteve a guarda pessoal. A guarda pessoal que era chefiada pelo famoso tenente Gregório, né? O Gregório era um homem muito leal a ele e mandava muita gente. Né? O Gregório tinha uma fidelidade canina com o doutor Getúlio, e vendo aqueles desaforos, as ofensas que eram ditas contra ele, resolveu praticar o atentado de Toneleiro. Convenceram o Gregório de que a vida do presidente estava em risco por causa dos ataques do Carlos Lacerda. Quando o grupo dele atirou no Carlos Lacerda e matou o Major Rubem Vaz, né, no entreveiro, ele ficou muito visado, o Gregório, e enfraqueceu muito o Getúlio, naturalmente. O atentado foi planejado por forças políticas que queriam derrubar Getúlio. Pode ter sido outra coisa, porque duas pessoas que estavam sob suspeita, foram excluídas do processo. O deputado Evaldo Lodge, por ser deputado. Outro, o general Ângelo Mendes de Moraes, por ser oficial superior das Forças Armadas. O relatório oficial da polícia dizia o seguinte, que gente da guarda pessoal do Getúlio tocaiou o Lacerda e nesse tiroteio mataram um oficial da aeronáutica que acompanhava Lacerda e feriram o Lacerda no pé com um tiro. O presidente Getúlio Vargas percebeu na mesma hora. Né? Quando foram dar a notícia a ele, na madrugada de 5 de agosto, ele disse assim, esse tiro que atingiu o jornalista no pé me pegou pelas costas. Claro que ele devia estar incomodado, claro. É uma pessoa de bom senso, né? Ele devia estar muito incomodado, sabendo que a pessoa em quem ele confiava, a pessoa que tomava conta da vida dele, né? Da proteção dele, o Gregório Fortunato, o Anjo Negro, chamado apelidado de Anjo Negro, né? Tinha sido responsável, né, pela maior crise do governo dele, que era o atentado a Toneleiro. Você não precisava matar o Lacerda. Bastava matar o coisa e deixar o Lacerda vivo para falar. Foi o que aconteceu. Era preciso um cadáver, né? Isso não é uma coisa inédita. Né? Nós vimos depois, para derrubar o Allende no Chile, mataram o general Schneider, que era o comandante do exército. Isso é uma operação no espírito das coisas da CIA. Mas teria o chamado grupo dos bodes expiatórios. Lacerda recebeu um tiro no pé. Esse tiro tem dúvidas. O Lacerda se negou a entregar a arma à polícia. Primeiro, quem começou a investigação foi a polícia do Distrito Federal, por ordem do Getúlio até. E o Lacerda se negou, era um revólver 38. 3 ou 4 dias depois que ele deu entrada no hospital, com o pé ferido, o prontuário, a ficha, as radiografias do Lacerda sumiram até hoje. E todo mundo diz, não houve esse tiro. Porque um tiro de 45, que era a arma que matou o major, um tiro de 45 no pé, você não vai tratar num hospital e depois passar uma gaze e ficar bom, não, como o Lacerda ficou. Um tiro de 45 no pé, você amputa seu pé. Ele não podia se comprometer a uma das balas que talvez tenha matado o Major Vaz,
tivesse saído do próprio revólver. Porque ele aí passaria de vítima potencial, que ele foi, como um presumível autor do atentado. A gente sabe perfeitamente que nenhuma crise política resiste a um cadáver. Quando pinta um cadáver, e um cadáver fardado, jovem, com uma mulher bonita, jovem, com 4 filhos pequenos, e de oposição ao presidente, malandro, você não tem mais, você não segura mais essa crise. A polícia investiga, claro, mas a aeronáutica, ela faz uma investigação paralela, que é a República do Galeão. Ela faz, como é um assassinato de um militar, eles investigam, né? Então se chama República do Galeão, exatamente essa expressão, ou seja, é um poder paralelo. Nós recebíamos trote em casa de pessoas que mandavam recados do Carlos Lacerda, dos militares. Nós dormíamos com metralhadora dentro de casa, com receio de invasão de residência, com ameaça de sequestro dos netos de Getúlio mesmo. Eu vejo vários irmãos dele dizendo que estava sendo chamado para ir depor no Galeão. E ele disse, não vá. O general Nelson de Mello, que depois foi chefe do gabinete militar do Juscelino, foi um dos comandantes militares mais importantes do nosso exército. Ele declarou que o presidente Getúlio não nos deixou fechar uma única rádio. E o Carlos Lacerda falava toda noite, pelo rádio e pela televisão, pedindo a derrubada do governo. Então foram indo na convicção de que em algum momento haveria o colapso do governo. Não há governo que aguente. Não há governo que aguente. Produziu um cenário em que Getúlio estava muito fragilizado, né? Informações vindas do Palácio do Catete confirmam que o presidente Getúlio Vargas convocou todos os ministros para uma reunião de caráter extraordinário, informando ainda que não renunciaria e do palácio só sairia morto. Getúlio Vargas, assim como ele tinha uma relação pessoal com o poder, né, e essa é a história da vida dele, tá, ele também tinha uma relação pessoal com a morte. É uma coisa bem periférica, mas revela psicologicamente o retrato interior do Getúlio. Ele foi a Angra dos Reis fazer uma visita qualquer lá, de ordem administrativa, e quando passou por uma rua, disseram que era a casa que nasceu Raul Pompeia, autor do Ateneu. Um escritor que se suicidou com 30 e tantos anos, 35, 36 anos, e deixou apenas uma obra-prima, que foi o Ateneu. Getúlio tinha sido leitor do Ateneu. Getúlio pediu então para parar, e pediu para abrir a casa, que é uma espécie de museu, e quis entrar sozinho. Passou 2 horas dentro de uma casa de um ex-suicida. O suicídio era uma maneira de ele lidar com a derrota. Os momentos críticos da vida dele, que ele tomou grandes decisões, ele deixou documentos falando nisso. O dia 3 de outubro é o dia em que começa a Revolução, que a Revolução vai ser deflagrada em Porto Alegre e vai ser iniciada em todo o Brasil. Era a senha, né? E ele diz, se esse projeto não der certo, eu coloco a minha vida a serviço do Brasil. Em 1932, quando começa a Revolução Paulista, ele faz uma carta dizendo também que ele dá vida para poder escapar dessa derrota. Ele queria morrer, né, a ser deposto por um movimento armado. Aí, em 1945, quando ele é deposto pelos militares, ele faz uma longa carta, é uma carta de umas 8, 9 páginas. E também ele fala novamente que essa derrota se paga com a vida, quer dizer, o preço da derrota é a morte, né? E atenção, muita atenção. São grandes as manifestações na Cinelândia contra o presidente Getúlio Vargas. O inquérito instalado na República do Galeão e as últimas acusações feitas por Carlos Lacerda sobre o mar de lama que banha o Catete acirraram o clamor popular, tornando imprevisíveis os desdobramentos da crise que abalou o governo. E, finalmente, em 1954, quando ele de fato escreve a carta, o testamento, que é revista pelo Maciel Filho e que é a carta final e derradeira da sua morte, quando ele se mata de fato. A famosa carta testamento. Ele assinou na reunião ministerial, né? Assinou um original e 2 cópias.
dessas cópias. Ele deu uma ao Tancredo Neves e a outra ao ministro do Trabalho. Ele, na hora, antes de se recolher para dar aquele tiro no coração, ele chamou o Jango e disse: Jango, toma isso aqui e vai para o Rio Grande. Ele até imaginou que fosse algumas coisas que o doutor Getúlio tivesse dito: olha, você lá no Rio Grande, faça isto, faça aquilo, lá dos meus bens, né, como alguma coisa que quisesse fazer. O original ficou com Alzira Vargas, inclusive o original, a cópia, a mão do presidente, a lápis. O presidente não escrevia a tinta. Quando ele estava fazendo a barba, foi quando ele recebeu um telefonema e ligou o rádio e verificou que o presidente tinha se suicidado e já estava sendo, a carta já estava sendo lida. Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. Atenção, atenção, Brasil. Além do bilhete deixado pelo presidente Vargas, há uma carta encontrada ao lado do seu corpo e que diz: mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se novamente e se desencadearam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir minha ação, para que eu não continue a defender como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto. O Diário de Notícias, que era um jornal de Porto Alegre, da cadeia dos Diários Associados, de Assis Chateaubriand, acompanhou a madrugada dramática no Palácio do Catete. Registra telegrama das 4h50, quando foi imposta a condição que deu origem à manchete, licença de 90 dias a Vargas ou a deposição. À medida em que Vargas ia concedendo nas exigências do grupo militar, iam surgindo novas exigências, o que levou aqui o jornal, provavelmente por volta, depois das 4h50, o telegrama seguinte era assim: o coronel Paulo Torres telefonou da redação da agência confirmando que não houve a renúncia, mas apenas uma licença de 90 dias do presidente da República. Essa foi a última concessão a que ele chegou. Ele ficou de 4 horas às 8h30 da manhã. Num sofrimento, eu imagino o drama desse homem, um homem de 72 anos, um homem que tinha um projeto profundamente generoso para esse país, para o povo brasileiro, para tudo mais, e que, de repente, se vê destruído por dentro. O doutor Getúlio já estava de pijama para dormir, o clássico pijama listado que ele usava também. Então, eu voltei para minha sala. Passado alguns minutos, a porta abriu, eu ouvi o barulho, e ele passou, entrou lá para o gabinete, fechou a porta. Foi na ocasião que ela apanhou a arma, porque eles não sabiam da existência desse revólver do presidente. Eu fiquei ali observando, imaginando alguma coisa, o que ele tinha de fazer lá. Então ele carregou o revólver e voltou para o quarto. Passou por mim, olhou, ele sempre quando passava, eu fazia um movimento com a cabeça, eu dava um sorriso. Dessa vez, com as duas mãos no bolso do pijama, ele passou, só olhou para mim, um olhar triste. É um olhar, talvez, de despedida. Depois de decênios de domínio e espoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo.
A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. Fechou a porta, eu então chamei o elevador. Quando o elevador chegou, eu entrei, acabei de apontar, fechou a porta, eu ouvi o tiro. Aí eu não tinha mais dúvida do que tudo que estava acontecendo, né? O que tinha acontecido já. Não é uma morte de depressão, é uma morte, vamos dizer assim, de determinação. O Getúlio estava dialogando com a morte o tempo todo. Ele fez aquele cenário, ele criou um cenário de desespero e se matou. A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo, se desencadearam os ódios. Quis criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. Mal começa esta a funcionar, a onda de agitação se avoluma. O presidente não morreu imediatamente, teve uma sobrevida que nós estimamos entre 12 e 15 minutos. Dona Darcy, que morava aqui nesse quarto, já estava aqui. A dona Alzira Vargas disse que para vovô, meu filho, meu pai, por que é que você fez isso? Como é que você fez isso? Ele disse que ele olhou para ela e sorriu. Desesperada, pediu para que ligasse para o ministro da Guerra, o Sérgio Zenóbio, no telefone vermelho, falava direto, pegou a mão no telefone e disse para ele assim: seu canalha, venha aqui ver a sua obra. Porque então, até então, ela só sabia que havia por parte de toda uma estrutura militar a ideia da derrubada do Dr. Getúlio Vargas. Não querem que o trabalho seja livre, não querem que o povo seja independente. Assumiu o governo dentro da espiral inflacionária que destruía os valores do trabalho. Os lucros das empresas estrangeiras alcançaram até 500% ao ano. Na declaração de valores do que importávamos, existiam fraudes constatadas de mais de 100 milhões de dólares por ano. Veio a crise do café, valorizou-se nosso principal produto. Tentamos defender seu preço e a resposta foi uma violenta pressão sobre a nossa economia, a ponto de sermos obrigados a ceder. Na verdade, o Zenóbio da Costa, ministro da Guerra, traiu Getúlio. Já tinha sido convidado pelo governo que ia suceder Getúlio, do vice, e já tinha aceito continuar. Café Filho teve que aceitar a situação, né? E tomou posse de governo e ficou mais um ano e pouco no governo. Estava ele deitado, com a mão direita estendida aqui, aberta, com o revólver caído aqui assim, a mão estendida lá. Dona Alzira chegou, se atirou, deitou em cima dele, aqui se abraçando, chorando e sem poder fazer nada. Aí a quantidade de gente que chegou, então encheu esse quarto. Nós chegamos no local às 9h20. Bom, quando cheguei no local, o presidente estava vestido, arrumado, de trajeto escuro, tal, e com um buquê de rosas em cima do peito. E no quarto do presidente tinham umas 40 ou 50 pessoas, ministros, jornalistas, uma confusão tremenda. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo a mim mesmo para defender o povo que agora se queda desamparado. Nada mais vos posso dar a não ser o meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida.
Nunca pensei que ele fosse suicidar, porque ele é um camarada que ele fez revoluções, ele lutou em revolução, ele enfrentou muitos homens, brigas e todos. Achava que ele jamais um homem assim, a atitude que ele tem, um cara inteligente, um cara valente como ele era, assim, ia suicidar. E aqui, muito tempo, nós ficamos na dúvida que ele tinha suicidado ou tinham suicidado ele. Mas, olha, senhor, nunca que eu poderia imaginar uma coisa dessa. Bah, nunca, nunca, nunca. Ninguém até acho que esperaria, não é, senhor? Até hoje eu me lembro. A gente esperava alguma outra coisa, que o troço fosse evoluindo, evoluindo. Elas achavam que podia dar uma revolução, uma coisa, né? Chorei muito. O Brasil inteiro chorou, viu? Porque foi uma perda muito, muito lamentável para o Brasil. Foi uma comoção, foi uma coisa terrível, terrível, terrível. Cada gota do meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio respondo com o perdão. E aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo, hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo, de quem fui escravo, não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue será o preço do seu resgate. Esse golpe de mestre, que foi o suicídio e a carta, né, isso virou o país de ponta cabeça, né? Havia uma revolta generalizada, não no Rio, no Brasil todo, quando a notícia chegou, né? Foi noticiado na Rádio Nacional e houve um esquema de reprodução imediata dessas cartas. Os aviões começaram a panfletar, no Brasil todo tinha avião panfletando, julgando a carta testamento para as pessoas. Acho que era uma preocupação do presidente Vargas de divulgar aquela mensagem, porque a carta testamento é uma espécie de um manifesto dele ao povo brasileiro. Um dos documentos mais importantes, acaba sendo um dos documentos mais importantes da história do Brasil. E o manifesto nacionalista mais importante que a gente tem. Aí produziu lágrimas, gritos, histerias e mudou a história do Brasil, evidentemente. Eu vos dei a minha vida, agora vos ofereço a minha morte. Nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Foram 3 dias de grande agitação e quebra-quebra. O povo foi feito uma revolta na rua. Foi para a casa dos políticos da UDN, quebraram vidraças, invadiram casas comerciais. Se destruiu os jornais de esquerda e de direita. O povo invadiu a redação do jornal da Tribuna da Imprensa, quebraram o jornal todo, jogaram os móveis pela janela. Foram na imprensa do Partido Comunista, a mesma coisa. Que viraram caminhões de entregas de jornal da Globo, dos diários associados, atacaram a embaixada americana. Saiu o navio que ia levando o Lacerda para fora e do forte começaram a atirar no navio. O navio foi saindo aí pela barra fora, levando bomba e bomba. Não atiraram para acertar, mas foi um negócio sério, se mandaram, tiveram que se esconder. Sumiram todos ali. É como ele disse, olha, uma vez um sheik me disse que eles lá, sabe como é que eles faziam para punir seus inimigos? Eles amarravam o corpo das suas vítimas no seu assassino e jogavam no meio do deserto para que se consumisse junto com aquele que ele matava. Ele fez isso. Ele amarrou todos os seus inimigos junto com ele, porque o dele desapareceu como partido. O Carlos Lacerda se escondeu numa caixa d'água, sumiu. Todos os seus inimigos desapareceram. A figura dele
é uma figura que o passado já retirou a paixão. E fica a obra como referencial para fazer discutir o presente. Entre defeitos e virtudes, as virtudes ganham amplamente. Getúlio foi um grande estadista, ele soube administrar, soube governar, soube interpretar o seu tempo e tomar o Brasil ir para o futuro sem se degradar a si mesmo. De fato, Getúlio foi o estadista, o grande e mais, o único estadista que teve o país. O sonho de Getúlio perderá importância quando nós atingirmos a situação de país plenamente desenvolvido. Dá um orgulho enorme de você saber que você descende de uma pessoa que foi correta o tempo todo, que colocou o interesse público acima do interesse privado, que morreu por isso e que, ao mesmo tempo, foi estigmatizado por isso, como foi estigmatizado toda a sua política, todas as suas ideias, e que talvez hoje, nesses 50 anos de morte, haja uma tentativa de recuperação desse ideário de Getúlio, uma tentativa de recuperação do homem público que foi Getúlio e do porquê da sua morte, né? Eu acho que o dia que o Brasil entender por que Getúlio Vargas morreu, eu acho que uma parte da nossa identidade vai estar resolvida. Getúlio Vargas, tu vais na história ficar, deixas os braços do povo.